Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês um lançamento que promete acabar com sedãs compactos à venda no Brasil atualmente. Esse aqui é o Citroën Basalt na versão Shine. Ele é considerado um SUV, mas estaria melhor para um crossover, porque ele parece um sedã mais alto. E por isso ele promete ter um custo-benefício melhor do que, por exemplo, Volkswagen Virtus, Hyundai HB20S, Chevrolet Onix Plus e etc. Mas se ele é tudo isso ou não, a gente vai conferir hoje nessa avaliação completa, onde nós vamos falar de acabamento, consumo, desempenho, vamos testar na prática, inclusive fazendo um teste de arrancada, vamos também falar de equipamentos, preço, enfim, todos os detalhes para descobrir se vale a pena ou não levar para casa o Citroën Basalt nessa versão Shine. E antes de qualquer coisa, eu já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo da avaliação, se por acaso você não gostar dela, aí você depois retira o seu like, é simples assim. Aproveita esse momento também para dar aquela hypada no vídeo. É uma função nova, completamente gratuita do YouTube. Você tem também a opção de pagar, se você quiser, o que ajuda ainda mais a gente. Mas de qualquer forma, hypando o vídeo, você já está apoiando o nosso trabalho. Então conto com essa ajuda de vocês. E como de praxe aqui no canal, vou começar falando sobre o design. A gente tem primeiro essa cor muito bonita, depois a gente vai falar melhor dela. Mas o design certamente é um dos pontos mais legais desse carro. Inclusive chama bastante atenção por onde ele passa. Agora a questão é, não temos o logo novo da Citroën. Tem na chave canivete, que depois eu vou mostrar para vocês, mas todo o restante do carro ainda traz o logo anterior. Nessa versão a gente encontra uma grade aqui bem discreta, mas em black piano, com detalhezinhos cromados. Eles praticamente interligam as lanternas. E aqui embaixo, nessa versão Shine, a gente tem esses detalhes meio dourados, que a Citroën diz que é um tom terre toscane. Já que ela é francesa, né? É um terre de Toscane, digamos assim. Nas outras versões, esses detalhes são em vermelho. Falando de conjunto de iluminação, isso que vocês estão vendo aceso é o DRL, que também funciona como luz de lanterna, mas infelizmente ele é o único elemento em LED, porque o farol alto e o farol baixo ainda são do tipo convencionais e de simples parábola. Inclusive, quando você liga o farol alto, ele desaciona o farol baixo. Então o conjunto de iluminação aqui é um ponto negativo desse carro. Bem que já poderia ter um conjunto, nem que a seta fosse convencional, como ainda é, mas que pelo menos o farol baixo e o farol alto fossem equipados com LEDs. Outra coisa que eu não gosto muito é, assim que você aciona a seta, ele desliga o DRL, a não ser que você esteja com o farol baixo ativado, porque ele enfraquece o DRL e não precisa desligar porque ele não ofusca a seta. Mas já que ele tem essa capacidade de enfraquecer a intensidade do DRL, eu acho que ele poderia fazer somente isso quando você dá a seta. Certamente ficaria uma assinatura luminosa mais bonita, não desligando totalmente o DRL. Ali embaixo a gente tem farol de neblina, também não é em LED, infelizmente, e não tem aquela luz de conversão estática que liga somente de um dos lados quando você vira o volante ou dá a seta. Seguindo aqui para a lateral, a gente encontra rodas de liga leve com esse acabamento diamantado. É a mesma roda das outras versões, porém com esse acabamento diferenciado que muda bastante o visual. Os pneus aqui são medida 205/60 aro 16. A gente tem esse elemento aqui em plástico preto para dar uma sensação maior de altura para o carro. A gente vê isso em praticamente todos os SUVs ou crossovers compactos. Ele segue aqui embaixo, mas de forma bem discreta. Gostei que ele não é exagerado. Nós temos como acessório para esse carro, lembrando, não é um opcional, é um acessório de concessionária, uma proteção aqui lateral na parte de baixo, que inclusive também traz um detalhezinho pintado, se eu não me engano, ou branco ou vermelho, que ao meu ver fica bem bonito. Vou tentar colocar uma foto aí na tela para vocês. Retrovisor é pintado em black piano de série nessa versão. A gente tem esse acabamento aqui cromado, tem repetidor de seta, apesar de não ser em LED, e se ele fosse um pouco mais para frente, eu acho que poderia facilitar a visualização do conjunto. Maçaneta é na cor do veículo. A gente tem entrada da chave aqui porque ela é carnivete, depois a gente vai falar disso para vocês. Coluna B poderia ser em black piano, porque esse carro tem o opcional da pintura em 2 tons,
Então ele traz o teto em preto, acho que poderia já incluir, visto que é um opcional, também a coluna B e a base dos vidros em black piano, mas infelizmente não. Essa parte aqui também é em preto, ó, mas é um fosco na coluna A, não é aquele preto brilhante. Como esse é um crossover, um SUV coupé, a gente vê o caimento bem pronunciado da traseira, e aqui na lateral a Citroën colocou um elemento muito bonitinho, uma linha naquele tom Terre de Toscane, como eu falei para vocês. E chegando aqui na traseira, a primeira coisa que a gente percebe é o desenho dessas lanternas. Reparem como elas são vazadas aqui na esquerda, elas são pontudas, né? Fica bem bonito. E já que eu comentei sobre as lanternas, vamos falar do sistema de iluminação. Isso que vocês estão vendo aceso é a luz de lanterna, que ela fica sempre ligada, tá? Então virou a chave, ele liga a lanterna como se fosse um DRL, mas na parte de trás. Isso contribui também para uma assinatura luminosa à noite, fica bem legal. A luz de freio fica exatamente na mesma região. Ele até parece ser em LED, porque o design é bem trabalhado dessa lanterna, mas é tudo convencional. A luz de ré, por exemplo, também é convencional e fica somente do lado direito. A Citroën economizou tirando a lâmpada do lado esquerdo. Eu posso dizer para vocês que nós temos somente um elemento em LED aqui atrás. E com isso, vocês devem imaginar que eu estou falando do brake light. Mas não, o brake light também é do tipo convencional. Ele é uma lâmpada única. Isso eu acho que estraga bastante o visual do carro. Se tivesse um brake light em LED, o que é bem comum, a gente encontra em carros muito mais antigos que esse, é um elemento básico, digamos assim. Se tivesse, contribuiria ainda mais para o visual do carro. Na verdade, o único ponto de LED aqui atrás fica na iluminação de placa. Logo Basalt aqui na direita e o Turbo 200 relativo ao conjunto mecânico, que nós vamos citar daqui a pouquinho. Aqui embaixo a gente tem um para-choque em preto com detalhes em cinza aqui embaixo. E reparem que fica um pouco escondido ali, mas a gente tem dois elementos refletivos bem nas extremidades ali do para-choque. O único problema desse visual coupé, apesar de muito bonito, é que em dias de chuva você tem a visão bem prejudicada, faz falta um limpador aqui. Ainda bem que não tem, porque ia estragar o visual do carro, mas com certeza, se molhar aqui de dentro você vai ter uma visão bastante prejudicada, acumula bastante água. Falando agora para vocês sobre conjunto mecânico, nós temos aqui um powertrain bem conhecido já de vários outros modelos do grupo Stellantis. Estamos falando do motor 1.0 T200, aquele Turbo Flex de 3 cilindros em linha, que rende uma potência máxima de 130 cavalos com etanol, 125 com gasolina, a 5.750 RPM. O torque com ambos os combustíveis é de 20,4 kgfm e chega a baixos 1.750 RPM. Lembrando que quanto menor a faixa de torque, melhor, porque ele te entrega mais disposição do motor sem ter que subir muito giro. E junto com esse motor 1.0 Turbo Flex está associada a transmissão CVT de 7 marchas simuladas. Na hora do test drive a gente vai falar melhor sobre essa transmissão. Logicamente a tração é somente dianteira. Mas aproveitando esse momento aqui de conjunto mecânico, quero citar para vocês que embora ele tenha manta acústica, apesar de não ter nem a pintura aqui na parte interna, os modelos da Citroën eles acionam a ventoinha com muita facilidade. E entra bastante esse barulho lá dentro da cabine. Então em dias mais quentes ou algo nesse sentido, se você forçar um pouco mais o motor, ele vai ligar a ventoinha e principalmente se você estiver parado com o carro, vai te incomodar bastante o barulho interno. E antes de falarmos sobre o desempenho, é importante citarmos o peso. Aqui são somente 1.191 quilos. Apesar de ser um carro maior do que parece, a gente já vai falar de dimensões, ele é bem leve. Agora o ponto negativo é que a capacidade de reboque é de 0 kg. Segundo o manual do proprietário, não é permitido você engatar um trailer aqui, por exemplo, uma carretinha de jet ski ou algo nesse sentido. Agora sim, falando para vocês sobre o desempenho. Segundo a ficha técnica oficial da Citroën, ele acelera em 9,7 segundos no 0 a 100 e atinge 199 km por hora de velocidade máxima. Apesar de eu não ter encontrado essa informação, muito provavelmente essa medição foi feita com etanol. Nós vamos entrar em contato com o pessoal da Citroën e caso eles tenham respondido pra gente até a data de publicação do vídeo, tá aparecendo aí na tela para vocês o resultado. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Segundo o Inmetro, na cidade ele faz com etanol 8,3 km por litro
e na gasolina 11,9. Já na estrada passa para 9,6 com etanol e 13,7 com gasolina. Durante essa semana de testes com o Basalt Shine, eu consegui na cidade geralmente entre 10 no máximo 12 km por litro. 12 é um pouquinho mais raro dele fazer, tá? É normal que fique 10,5, 11, mas dependendo da situação você consegue fazer 12. E a gente precisa lembrar também que nós fizemos um teste de consumo urbano com esse modelo, naquele nosso padrão de sempre, seguindo o ar-condicionado, o mesmo percurso, totalmente de cidade. Com gasolina ele fez 10,1 km por litro. Na estrada, pessoal, andando de forma bem tranquila, obviamente, eu consegui médias entre 18 e 20 km por litro. Logicamente, você não vai fazer isso sempre. Dependendo da situação, se você tiver um pé um pouquinho mais pesado, você ainda vai fazer ali seus 16, talvez uns 15 km por litro. Mas na estrada esse carro é realmente muito econômico. No nosso percurso padrão, por exemplo, que a gente testa na rodovia dos Bandeirantes, nós fizemos com ele 19,4 km por litro. Então vocês podem comprovar que o consumo na estrada realmente é muito bom. E é lógico que nós mostramos melhor esses quesitos rodoviários no nosso vídeo de viagem aqui com o Citroën Basalt. Aproveitando esse assunto de consumo de combustível, vale citar que o tanque tem capacidade para 47 litros. Apesar de não ser exatamente pequeno, eu acho que poderia ter uns 50 ou uns 52 litros mais ou menos. E aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, vale a gente dizer que na dianteira ele usa suspensão independente do tipo McPherson, o que é bem convencional. E na traseira também é bem padrão, porque ainda é eixo de torção, não é independente, o que é normal para essa faixa de preço e segmento. E os freios também, aqui na traseira ainda é do tipo tambor, enquanto na dianteira é a disco. E quem acompanha o canal sabe que eu gosto de citar também a plataforma. Ele utiliza aqui a plataforma CMP, que significa Common Modular Platform, que é de origem PSA, ou seja, Peugeot e Citroën, mas que também na Europa já está em outros modelos da Stellantis e aqui no Brasil estará também em breve. E falando em Brasil, esse carro é brasileiro, produzido em Porto Real, lá no Rio de Janeiro. E vamos aproveitar ele aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Como sempre aqui no canal, vou fazer um comparativo com outros dois modelos para a gente ter uma noção do quanto esse Citroën é pequeno ou grande. E já que ele é um crossover coupé, não vou nem chamar de SUV, nós vamos comparar dessa vez com o Fiat Fastback, que também segue esse padrão de carroceria, e com o Volkswagen Nivus. Então vamos lá. De comprimento nós temos aqui no Basalt 4,34 m, enquanto o Fastback é maior com quase 4,43 m e o Nivus é menor com 4,27 m. De largura aqui são 1,82 m ou 2,1 m, se a gente considerar também os retrovisores, enquanto o Fastback tem 1,77 m e o Nivus 1,76 m. De altura no Citroën, 1,58 m, o Fastback tem 1,55 m e o Nivus 1,50 m. O entre-eixos aqui no Basalt 2,64 m, uma medida muito boa. Geralmente isso dita o espaço interno, a gente vai conferir na prática daqui a pouquinho, mas o Fastback tem somente 2,53 e o Nivus quase 2,57. E eu também sempre gosto de citar para vocês a capacidade off-road do carro. Logicamente, tração somente dianteira, então você não vai fazer um off-road pesado. Mas como vocês podem ver, a gente pegou algumas estradinhas de terra com esse carro e é nesse sentido que esses números ajudam. Até mesmo para superação de obstáculos urbanos, como lombadas, valetas, subir uma guia se necessário e coisas nesse sentido. A gente tem aqui uma altura mínima em relação ao solo de bons 18 centímetros. Já o ângulo de entrada tem 20,5 graus. O ângulo central não foi informado pela Citroën, nós vamos pedir essa informação para eles. E o ângulo de saída fica definido em bons também 28 graus. A capacidade de imersão, eu também vou tirar essa dúvida com o pessoal de comunicação da Citroën, mas o manual informa pra gente que é seguro até 15 centímetros de travessia na água. Eu acho que é uma capacidade de imersão muito baixa, então nós vamos confirmar isso com o pessoal da marca. Esse aqui é o interior do Citroën Basalt Shine. Vamos conferir como que é o acabamento?
tudo plástico duro, tá, pessoal? A gente não tem nenhuma faixa em tecido ou couro aqui. Vamos aos detalhes. Nessa peça maior aqui do painel, que é bem pronunciada, inclusive tem saídas de ar bem grandes com acabamento em black piano, mas a gente tem esse revestimento que a Citroën chama de tom solar bronze. Eu achei que ficou de bom gosto, mas poderia ser um pouco mais refinado, né? É no plasticão duro mesmo. Nós temos aqui esse acabamento prateado que o C3 ganhou na linha 2024, se não me falha a memória, ou na linha 2025. Esse aqui, logicamente, já traz de série. Depois a gente fala da multimídia, mas as saídas de ar centrais também são nesse acabamento preto brilhante com um cromadinho em volta. E o acabamento de porta igual, tá, pessoal? Inteiramente em plástico duro. A gente tem a maçaneta parecendo um aço escovado aqui, um prateado. Comandos somente dos vidros dianteiros, porque os vidros traseiros têm comando elétrico, mas os botões ficam em outro lugar. Já vou mostrar para vocês. Essa parte aqui poderia ter esse acabamento também em solar bronze, né? Ficaria bem legal, mas infelizmente não tem. Essa parte que deveria ter um tecido ou um couro também não existe. Pelo menos cabe com tranquilidade uma garrafa de 1,5 litro e ainda mais essa aqui de 500 ml. Saída do alto-falante, e vocês podem perceber que a porta é bem simples, a gente não tem mais nenhum comando, porque eles ficam aqui no painel. Então, comando do retrovisor, piloto automático convencional ou limitador de velocidade, ele tem os dois, você aciona por aqui, para bloquear os vidros traseiros, o modo esporte. Lembrando que esses 3 botões têm luzes aqui, mas separem que da minha visão, ó, você não enxerga o painel, então você tem que deslocar a cabeça para cá e abaixar para enxergar. Então fica numa posição bem ruim. E o modo esporte não altera nada no painel, depois a gente vai falar disso. O botão de trancamento das portas também fica aqui, bem mal posicionado. Isso é para economizar custo, já que você não precisa levar fiação ou colocar outros botões aqui na porta. E outra coisa que me incomoda é, os vidros aqui estão funcionando normalmente, mas assim que eu desligo a chave, ele já para de funcionar na hora, mesmo com a porta fechada, tá? Aqui tá aberta. É normal que eles parem de funcionar depois de um tempo, mas geralmente, assim que você desliga a chave, eles já ficam ainda um tempinho ativos para você subir ou descer os vidros. Aqui não, eles param na hora. Não temos soleira aqui na parte de baixo. O banco do motorista tem ajuste de altura, logicamente não é elétrico. Esse tapete de PVC aqui é um acessório. A lista de equipamentos oficial diz que ele traz tapetes, mas sinceramente não sei quais. Falando então do revestimento dos bancos, ele é em couro, mas a gente percebe que é um couro que não é de qualidade assim tão boa. Essa faixa aqui em cima é de tecido, ele tem uma costura em amarelo, um pouco alaranjado, para mim isso é amarelo, aqui embaixo também, e também aqui na etiquetinha da Citroën do lado esquerdo. Agora, pessoal, esses bancos são bem duros, viu? O revestimento, além dele não ser tão bom, ele não é tão macio, ele não é confortável, apesar do carro em si ser. Depois a gente vai falar de suspensão. Porta-luvas, podem ver que ele despenca. Nós temos aqui 2 espaços para você colocar, por exemplo, um documento. Tem também esse nicho aqui que você consegue colocar alguma coisinha. E o espaço até que é bom, mas não tem iluminação, infelizmente. O acabamento é realmente bem simples. Vamos falar sobre sistema de ar-condicionado. Aqui a gente tem uma grata surpresa. Mesmo sendo um carro básico, nós temos, claro, o ar-condicionado, isso é praticamente obrigatório hoje em dia, mas a diferença é que ele é digital. Inclusive, é o único Citroën vendido hoje no mercado brasileiro que tem o ar-condicionado digital de série. O C3 Aircross também tem esse item, mas como um opcional de R$500. Aqui já vem incluso. Então você tem o comando aqui de ventilação, a recirculação de ar, a posição de onde o ar vai sair, e a temperatura você seleciona por aqui. Logicamente também tem o modo automático, desembaçador do vidro dianteiro, a função máxima do ar-condicionado, desembaçador do vidro traseiro e o compressor em si do ar, se você quiser ligar ou desligar. Para desligar todo o sistema é só você voltar aqui na ventilação. Eu só acho que o funcionamento é um pouquinho barulhento, então mesmo aqui na função mais baixa, ó, acho que vocês conseguem perceber que ele faz bastante barulho. Outra coisa que me incomoda é, mesmo quando você fecha as saídas de ar, ó, escutem, perceberam o clique? A gente fechou. Mesmo assim elas não vedam muito bem, então continua passando ar. Pouco, mas continua. Seguindo aqui pelo console, nós temos um porta-objetos
tomada USB do tipo A, infelizmente não tem tomada USB-C nesse carro, botão do pisca-alerta, tomadinha 12 volts aqui na direita, embaixo você tem um outro porta-objetos e aqui dois porta-copos que também servem como porta-objetos. O legal é que ele tem uma boa altura aqui, então mesmo garrafinhas um pouco maiores, como essa aqui por exemplo, ó, cabe tranquilamente. A alavanca de transmissão já bem conhecida dos modelos novos da Citroën não tem iluminação, tá? Ele só indica ali no painel a posição do câmbio. Você jogando aqui para a esquerda você tem o modo manual, que você passa as marchas para cima e para baixo. Um pequeno porta-objetos aqui embaixo, mas ele é atrapalhado pelo freio de estacionamento, então é um pouco difícil de você acessar. A coifa aqui pelo menos é em couro, assim como a da transmissão. E aquele console com apoio de braço, infelizmente não temos, somente esse individual. Mas eu que tenho um pouco mais de 1,92 de altura, ele fica extremamente baixo. Então caso eu vá apoiar nele aqui, eu fico completamente torto para dirigir o carro, então ele é inútil para mim. E o comando dos vidros traseiros fica aqui, é o mesmo para os passageiros de trás e da frente. Então mesmo eu aqui motorista, eu tenho que deslocar meu braço até aqui para conseguir mexer então nos vidros traseiros. Péssima posição, né? Aqui na parte de cima nós temos aqui um tweeter, um alto-falante, né? O revestimento interior é claro, como vocês podem notar. Quebra-sol aqui tem um espelhinho bem pequeno, como vocês podem ver, mas não tem porta-documentos e nem o tampão, nem iluminação. Bem simples isso aqui, né? Para o passageiro, exatamente a mesma coisa, pelo menos manteve o espelho. Retrovisor também do tipo convencional e a iluminação aqui bem simples também, ela não é nem individual, né? Falemos agora sobre volante multifuncional. Tem um couro de boa qualidade e isso até impressiona em um carro posicionado em um segmento de entrada. Costuras aparentes da mesma cor do couro, detalhezinho prateado aqui embaixo. Na esquerda, um black piano com comandos aqui do piloto automático e também do painel de instrumentos, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. E desse outro lado você tem os comandos de mídia, então a fonte, né, para você trocar de rádio para Bluetooth, etc, comandos de voz, atender ou encerrar a chamada ou também passar as faixas, e aqui o volume. Não tem pedal shifts, tá pessoal? As trocas manuais são só aqui pela alavanca. Agora o que me incomoda nesse volante, além dele despencar, é que ele só tem ajuste de altura. Profundidade não tem, tá? Infelizmente. Desse lado esquerdo aqui a gente tem o comando dos faróis, lembrando que não tem sensor crepuscular, ou seja, não acende de forma automática. Você tem o comando aqui do farol de neblina dianteiro e desse outro lado os comandos do limpador, mas também não tem sensor de chuva. Falemos agora sobre o painel de instrumentos. Ele tem sempre essa animação aqui Citroën, que eu acho bem bonitinha. Ele também faz como se fosse uma varredura dos ponteiros e ele sempre dá também esse aviso sonoro que vocês viram. A gente tem aqui uma tela digital de 7 polegadas e vamos às funções que você regula aqui por esses dois botões no volante. A gente tem essa tela inicial com contagiros, um toque para baixo. Você tem o econômetro, então ele vai substituir o contagiros por uma barra mostrando quanto você está sendo econômico ou gastão. Outro toque para baixo, você tem esse visual mais clean, com menos informações. Mais um, você tem o trip de consumo A. Desconsiderem esse consumo porque é só de bairro aqui manobrando, tá galera? Tem também o trip B, reparem, ó, isso incluindo bairro, incluindo um monte de situação não favorável e mesmo assim o consumo definido em 15,6 km por litro. Outro toque, sensor de pressão dos pneus, você pode resetar por aqui quando você calibrar, mas ele não mostra individualmente, tá? Então você não consegue ver quanto tem de pressão em cada pneu. Outro toque, você volta aqui para o conta-giros. Então ele é relativamente simples, mas bem funcional. Do lado esquerdo você tem sempre aqui a autonomia, o nível de combustível. Do lado direito aqui a temperatura do líquido de arrefecimento e a temperatura externa. Quando a gente clica aqui em menu, a gente entra em algumas configurações. Então em configurações do veículo, no destravamento remoto você pode configurar para ele destravar todas as portas ou somente a porta do motorista. Configurações do usuário, você regula o nível de brilho desse painel, então você pode ir alterando por aqui. Seleção de tema, você pode deixar preto também, ou esse que eles chamam de khaki, que é um verdinho, né, que eu acho mais bonito. Seleção da unidade, você pode colocar, por exemplo, em milhas, se você quiser. Temperatura também em Fahrenheit, se você preferir. Seleção de idioma, vamos deixar em português.
E aqui o econômetro você liga ou desliga. Perceberam aquela folhinha ali do lado esquerdo aparecendo e sumindo? O que é aquilo? Eu mostrei para vocês que a gente tem uma parte ali que ele substitui o contagiros pelo econômetro, mas você pode deixar, digamos que aquele atalho. Então aquela folha vai mudando de cor, ela fica verde, vermelha, laranja, para indicar o quanto você está sendo econômico ou gastão. Agora, duas coisinhas que me incomodam. Pelo menos a gente tem mais de um trip de consumo, isso é bem importante, mas infelizmente ele não mostra o tempo do trajeto. Também não temos consumo instantâneo aqui nesse painel de instrumentos, somente aquela barra gráfica que eu falei para vocês aqui no econômetro. Pelo menos a velocidade média não fica baixando sozinha com a chave ligada, porque em vários modelos da Stellantis a gente percebe que mesmo com o motor desligado, quando você vira a chave, ele fica caindo a velocidade média e contando o tempo do trip. Uma outra pequena crítica, modo esporte que a gente aciona por aqui, ele não vai acender a luz porque o carro está desligado, tá pessoal? Mas ele não muda absolutamente nada no painel de instrumentos. Poderia pelo menos trocar o D ali do câmbio, né? Aqui tá em P porque o carro tá parado, mas poderia trocar o D por um S. Infelizmente não faz nada disso. E eu voltei aqui pro lado de fora do Citroën Basalt Shine pra gente falar sobre a chave. Sobre a chave, não a Shine, tá? Ai, que piada ruim. Como vocês podem notar, ela é do tipo canivete, mas isso é um ponto até positivo, porque o C3 e também o C3 Aircross, eles tinham aquela chave de moto, que não era nem canivete, aquela chave bem simples. Agora a Citroën atualizou isso nas linhas mais recentes. Então nós temos a chave canivete com fechamento e abertura das portas. Faltou somente, não vou nem falar uma partida remota, né, porque a chave é canivete, mas poderia ter aquele botão de sinalização ou pelo menos de abertura do porta-malas. Você só abre tudo de uma vez só. O de sinalização que eu digo é para ele acionar as luzes e buzina, né? E reparem que já tem um logo novo da Citroën. Se a gente ver aqui pelas rodas, olha a diferença. Não tem o logo em nenhum lugar do carro a não ser a chave. Curioso isso, né? Capaz eles atualizarem na próxima reestilização aqui do Basalt. O legal é, o carro está aberto, vou trancar, eu só seguro um pouquinho aqui, posso soltar que ele já fecha todos os vidros. Com o carro trancado, se eu segurar o botão de abertura, também abre todos os vidros automaticamente, não precisa segurar até o final. Agora, se eu clicar uma vez só, ele só vai trancar o carro, tá? Então você tem que segurar um pouquinho se você quiser que ele suba todos os vidros. E vamos à nossa lista de equipamentos. Vou citar aqui os principais itens para vocês dessa versão Shine. Nós temos 4 airbags, então são 2 frontais e 2 laterais. Temos também assistente de partida em rampas, ar-condicionado digital, banco do motorista com ajuste de altura, apoio de braço dianteiro individual, bancos revestidos em couro, câmera de ré, chave canivete, controles de tração e estabilidade, direção elétrica, volante multifuncional em couro com ajuste de altura, não tem de profundidade, DRL em LED, lembrando que é o único elemento em LED do carro tirando as luzes de placa traseiras, faróis de neblina, sensor de pressão dos pneus, piloto automático convencional com limitador de velocidade, painel totalmente digital de 7 polegadas, retrovisores elétricos, sensores de estacionamento traseiros, tapetes, apesar dela não especificar se é um tapete de carpete, de PVC ou de borracha, enfim. Vidros elétricos nas 4 portas, bancos traseiros rebatíveis e iluminação em LED no porta-malas. Lógico que a gente tem também essa central multimídia Citroën Connect com tela de 10 polegadas. Lembrando que ela tem conexão sem fio para o Android Auto e Apple CarPlay, 3 entradas USB, todas elas do tipo A, e 6 alto-falantes. Legal que um carro dessa faixa de preço geralmente tem 4, né? Ele tem também os tweeters aqui na frente. Inclusive o sistema de som eu achei bem legal para um carro dessa categoria. Não que ele seja um destaque, mas para um carro nessa faixa de preço, que a gente já vai falar para vocês, eu achei um bom sistema de som. A central multimídia é bem padrão, né? Eu sinto falta aqui de um comando físico para o volume. Você só tem aqui através do volante, né? Mas senão você tem que fazer pelo touchscreen. Mas a central, apesar de simples, ela é boa, ela não costuma travar, apesar de já ter acontecido comigo em outros carros com Basalt aqui nunca aconteceu. Só a resolução dela que não é assim lá aquelas coisas, mas de novo, para um carro dessa categoria tá muito boa, até porque o tamanho dela é bem legal. Cito para vocês que às vezes quando você conecta o celular aqui no USB-A, ele fica aparecendo ali em cima vários avisos.
dispositivo não suportado e assim por diante. Ele parece que não entende que é só para carregamento e ele fica ali tentando ler alguma coisa nesse USB, como se fosse, por exemplo, um pendrive talvez. Aproveitando para mostrar para vocês a câmera de ré, a qualidade é bem ruim, tá, pessoal? Essas interferências que vocês estão vendo são somente por conta da câmera, tá? Isso é normal. Aqui eu tô vendo a olho nu, ela sem dar essas piscadas, digamos assim. Tem uma linha de guia, porém ela não é dinâmica, então ela não muda de acordo com o volante. Ajuda bastante você ter a câmera de ré, mas bem que poderia ser uma qualidade um pouquinho melhor. Agora falando de um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. Quanto custa o Citroën Basalt nessa versão Shine? Bom, linha 2025 nós temos aqui R$ 104.990. Lembrando que o preço padrão no site é de R$ 115.890, mas tem um porém. Por quê? Esse, digamos que é o valor de tabela. Esse 105 eles apresentam como oferta, mas a gente sabe que os modelos da Peugeot e da Citroën, eles têm muito aquela questão de e-commerce, né, que é um comércio digital, digamos assim. Então você não tem praticamente estoque na concessionária, geralmente você faz o pedido, o carro chega e assim por diante. Na prática, o que você vai pagar é realmente esse valor de 105 ou, dependendo da situação, até menos. Não é uma oferta única, por exemplo, de uma concessionária específica e tudo mais. Acaba sendo um pouquinho confuso, bem que ela poderia mostrar um preço só, mas enfim, pode ser que ao longo do tempo esse carro vá aumentando de preço e chegue então no 115, 116, que é o preço, digamos que padrão dele. Lembrando que essa versão Shine não tem opcionais, tudo que vocês estão vendo aqui é de série. A única coisa que pode adicionar valor a esse carro são as cores. Nas sólidas a gente tem a branco banquise, que custa R$1.000 ou 2.400 com o teto preto. Nas metálicas a gente tem a preto perla neira, que é a única gratuita, a cinza artense, cinza grafito, vermelho rubi e essa aqui que é azul Cosmo Blue. Cada uma delas custa R$ 1.600 de forma individual ou R$ 3.000 se a gente considerar também o teto em preto. Então o total dessa versão que nós estamos testando com o azul Cosmo Blue bicolor, ou seja, tem o teto preto, vai para R$ 107.990. Se vale a pena ou não, a gente vai falar daqui a pouquinho na conclusão. E falando sobre garantia e revisões, nós estamos aqui 3 anos sem limite de quilometragem e as revisões acontecem a cada 10.000 quilômetros ou 12 meses, o que ocorrer primeiro. Aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, revestimento aqui atrás continua também com aquele couro, também é bem duro esses bancos, tá? Mesma faixa de tecido aqui. Temos iluminação no teto, olha que legal, geralmente não tem isso. Alças de mão também e que voltam suavemente. Reparem, não tem lá na frente, mas tem aqui. Agora fica faltando o ajuste de altura para os cintos dianteiros. Aqui nas portas, revestimento logicamente igual lá na frente, né? Se lá não tem, por exemplo, um tecido ou um couro, quem dirá aqui atrás. E o porta-copos ou porta-objetos é bem menor. A gente tem aqui embaixo um túnel central bem alto para um carro de tração dianteira, poderia ser menor. 2 entradinhas USB do tipo A dedicado a carregamento. Um porta-objetos que faltou um revestimento, a gente vê o parafuso, vê uma parte ali mais baixa, né? Faltou um cuidadinho aqui, que também serve como porta-garrafas. Como eu falei para vocês, o comando dos vidros fica aqui nessa péssima posição. Principalmente se tiver alguém aqui no centro, você vai ter que esbarrar aqui na pessoa para conseguir mexer no seu vidro. Não é legal isso. Logicamente também não temos saídas de ar traseiras. Agora poderia ter pelo menos um porta-revistas, né? Ou desse lado, ou pelo menos aqui do lado esquerdo. Vamos falar agora sobre espaço interno. Lembrando, eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura, então eu sou um parâmetro um pouquinho diferente de comparação, mas olha que incrível, o banco está regulado confortavelmente para eu dirigir e olha o espaço que sobra aqui atrás. Vou mostrar para vocês na prática. Lembrando, tenho 1,92 de altura. Eu entro, digamos que atrás de mim mesmo, e eu ainda fico não tão confortável, mas eu fico assim de forma tranquila. Se, por exemplo, eu colocar o banco um pouquinho mais para frente, apertar um pouquinho mais um motorista de 1,92 de altura, eu vou ter um espaço realmente muito grande aqui.
Ali para o passageiro, ó, reparem, o banco está um pouquinho mais para frente. Olha o espaço que nós temos aqui. Então o espaço interno é um dos pontos mais positivos aqui do Citroën Basalt. Já o espaço para a cabeça não tem muito milagre, tá? Como é um SUV coupé, a gente tem o caimento do teto mais pronunciado, e eu que sou alto, 1,92 de altura, fico raspando aqui no teto. Se eu sentar de forma mais ereta, eu até empurro o teto. Então, o espaço para a cabeça não é bom, mas o espaço interno em si é excelente. Vamos falar agora para vocês sobre porta-malas. A gente tem abertura aqui elétrica, logicamente a tampa não sobe de forma elétrica, mas jogando um pouquinho ela já termina de subir. Falando de capacidade, 490 litros em medição VDA, ou seja, aquela com bloquinhos. A gente encontra, por exemplo, alguns carros com medição líquida, que aí ele considera cada frestinha que você tiver, até mesmo dos parafusos, por exemplo. Para efeito de comparação, um Fiat Fastback tem um espaço um pouco mais generoso, são 516 litros em medição VDA. Já o Volkswagen Nivus tem 415 litros também em VDA, ou seja, aqui no Basalt o porta-malas tem mais espaço. Ficou faltando somente um banco traseiro bipartido, né? Eles são rebatíveis, mas não de forma individual, somente por inteiro. Tem iluminação de LED aqui atrás, olha que surpresa boa. Toda a iluminação do carro é convencional, mas a de placa e a do porta-malas é em LED. Curioso, né? Você tem aqui do lado esquerdo um ganchinho para você pendurar alguma coisinha, lá não tem por conta da lâmpada, e o porta-malas é bem simples. Aqui embaixo nós temos um step do tipo temporário, reparem que ele é um pouco mais fininho, e ele tem ali medida 12585, pelo menos também é aro 16, assim como as rodas de liga leve originais. Fechamento da tampa, logicamente, também é do tipo manual. Pessoal, vamos lá então para o nosso test drive aqui com o Citroën Basalt Shine. Primeira coisa que eu cito para vocês é: a posição de dirigir é mais alta do que deveria. Mesmo com o banco aqui no máximo para baixo, eu ainda posso perceber que eu sento muito alto. Ainda mais eu que tenho mais de 1,92 de altura, isso incomoda um pouco. E o volante ele não tem regulagem de profundidade, tá? Só de altura. Eu até que consegui achar uma posição confortável de dirigir, mas gostaria de sentar um pouquinho mais baixo. Algo muito positivo é a direção e o volante, porque você tem um couro aqui de boa qualidade e a direção é muito leve. Então, na cidade, ela é muito macia, ela é bem agradável, fica bem fácil de você manobrar ou até mesmo de você andar em centros assim urbanos. Como vocês bem sabem, aqui é o momento onde a gente testa a dinâmica do carro. Então vamos descer aqui um pouco mais forte para conferir como que fica a rolagem de carroceria. Vamos lá? Ó, vai fazer barulho porque tem bastante coisa aqui dentro, tá? Ó, a gente percebe o seguinte, pessoal. A rolagem de carroceria é um pouco alta, né? Não é assim excessiva, mas a gente percebe o carro balançar bastante. E isso faz sentido, visto que a suspensão é bem confortável. A gente vai falar disso depois. É um carro voltado para família, para conforto, então a dinâmica assim não é um ponto muito positivo. Não é exatamente péssima, mas também não é muito boa não. Ó, passamos aqui a 7 km por hora na valeta, com tranquilidade. Ele tem uma boa altura em relação ao solo de 18 centímetros, então comigo esse carro não raspou nenhuma vez. Agora falando um pouco para vocês sobre isolamento acústico. Perceberam bastante o barulho da moto, né? Aqui é um carro mais de entrada, um carro mais simples, então o isolamento acústico realmente deixa a desejar aqui no Basalt. Como eu disse, para a categoria faz sentido, mas se você está acostumado com carros um pouco mais refinados, isso vai fazer bastante diferença para você. Na estrada a gente mostrou um pouco melhor disso no nosso teste de viagem, mostrando, por exemplo, o quanto ele filtra em relação à rolagem dos pneus e também o barulho de vento. Pessoal, vamos fazer aqui o nosso teste de arrancada. Lembrando que esse carro não dá para desligar o controle de tração e estabilidade. Vamos lá, saindo. Ó, a saída até que é potente. Ó, desenvolve bem a velocidade, hein? 80, 90, 100, 110, 120. Desempenho aqui para essa categoria, vou dizer que muito bom. A gente tem um modelo aqui de novo, R$105 mil, que tem um desempenho desse com câmbio automático e tudo mais.
realmente é um ponto bem positivo aqui do Citroën Basalt nessa versão Shine. Lembra aquilo que eu falei para vocês sobre a ventoinha do motor? Pois é, ela já está ligada, inclusive está me incomodando bastante o barulho dela aqui no interior. E também o ar-condicionado, tá? Eu tô na velocidade mais fraca aqui, mesmo assim ele é bem barulhento. Mas, pessoal, voltando a falar um pouquinho sobre o desempenho e o conjunto mecânico. Lembrando, nós estamos aqui na gasolina, ou seja, são 5 cavalos a menos do que com o etanol, e também com o ar-condicionado ligado, o que rouba a potência do motor. E mesmo assim a gente viu que o desempenho foi muito bom. E na cidade realmente vai, digamos que, sobrar desempenho para você, porque você não vai acelerar da forma que eu acelerei geralmente, né? Em geral você vai precisar mais do torque, que é sempre de 20,4 kgfm, e ele está disponível em baixa rotação, 1750 giros. Ou seja, você tem uma boa disposição do motor praticamente em todas as rotações dele. E posso dizer que o Basalt é um carro bem gostosinho de dirigir. Esse conjunto mecânico, ele é muito bem acertado. Esse motor 1.0 turbo com a transmissão do tipo CVT. Ó, pessoal, lembra que eu falei para vocês sobre o modo Sport ficar bem escondido? Pois é, eu tinha ativado ele pra gente acelerar ali e eu esqueci ele ligado. Eu percebi agora porque ele saiu um pouquinho mais forte, com rotação um pouco mais alta. Aí que eu me liguei, falei, caramba, o modo Sport está ativado? Aí eu vi ali que estava acionado. Mas enfim, o que eu gosto bastante dessa transmissão aqui é que ela funciona quase sempre como de fato um CVT, ou seja, você tem relações praticamente infinitas, né? São 2 polias variáveis, então você tem um funcionamento muito suave, ele vai ajustando a rotação do motor conforme a necessidade. Então praticamente a todo momento você tem um motor na rotação ideal de funcionamento dele. Mas quando você dá um pé fundo ou joga aqui para o modo manual, ele passa a simular 7 marchas. Ou seja, para diminuir aquela sensação de enceradeira que tem o CVT, quando você pisa, dá um pé fundo e ele fica infinitamente, para reduzir essa sensação que inclusive passa a impressão do carro ser manco, do carro não estar andando, dele ser pesado. Em razão disso, aqui ele simula então 7 velocidades. Então ele vai como um câmbio automático convencional, digamos assim. Como vocês bem sabem, aqui a gente costuma entrar um pouquinho mais rápido para testar de novo a rolagem de carroceria. Então vamos lá. O T-Cross deu uma atrapalhada, mas olha, não deu para testar muito por conta do T-Cross, mas a gente consegue perceber que a rolagem de carroceria ela é um pouquinho mais alta, tá, pessoal? Isso é normal, como eu disse, para um carro de pretensões mais confortáveis. Aqui a gente vê que cantou um pouquinho de pneu por conta do desnível, mas não é uma dinâmica muito ruim, ela só não é esportiva. Bom, vamos falar um pouquinho de suspensão, vou ficar quieto para vocês escutarem, ó. A gente tem aqui alguns barulhinhos de acabamento, de algumas coisas que eu deixei aqui também, mas essa suspensão é muito confortável. A GoPro tá fazendo um barulhinho aqui também, mas olha que delícia, mesmo nos desníveis um pouco mais altos, a suspensão é muito macia. Gosto bastante disso. Para a proposta do carro é excelente, por mais que você acabe prejudicando um pouquinho da dinâmica, como eu mostrei para vocês. Então, suspensão eu acho muito bem acertada aqui no Citroën Basalt. Mas e aí, será que vale a pena ou não levar para casa o Citroën Basalt Shine? Para a gente começar a conclusão aqui do vídeo, vou citar alguns pontos positivos e negativos para vocês. Começando então pelos prós. Com certeza o conforto, a gente viu que esse carro é bem confortável, suspensão muito bem acertada. Espaço interno também é um dos maiores pontos positivos aqui do Basalt. Posso considerar também o desempenho nessa faixa de preço, já que você encontra, por exemplo, modelos 1.0 aspirados por esse valor. Não todos, mas alguns, a gente já vai falar dos concorrentes. O design certamente é um ponto bem legal também, chama bastante atenção. O preço, já que R$105 mil, é um valor bem competitivo para um crossover compacto, não vou nem chamar de SUV. Porta-malas também bem espaçoso, como a gente notou. O prazer ao dirigir, que nessa faixa de preço às vezes os carros ficam devendo, aqui o Basalt é bem gostosinho nesse sentido. E também o custo-benefício de modo geral.
o preço que ele tem em relação ao que ele entrega. Um outro ponto positivo que eu posso aqui considerar sobre o Basalt nessa versão Shine é o consumo de combustível. A gente viu que na cidade o consumo assim não é impressionante, mas na estrada realmente ele surpreende, passando dos 20 km por litro em algumas ocasiões, claro, andando de forma mais tranquila. Agora, pontos negativos. Sem sombra de dúvidas, o acabamento, que é bem simples. Vou citar a iluminação de modo geral, seja dianteira, traseira ou até mesmo a interna. A segurança eu posso considerar também como um ponto negativo, já que ele tem somente 4 airbags. A gente conhece outros modelos nessa faixa de preço já com 6 bolsas de ar, aqui são somente 4, e ele não tem nenhum assistente de condução. Então não tem, por exemplo, frenagem automática de emergência, não tem sistema de permanência em faixa, nem nada nesse sentido. Ou seja, a segurança poderia ser um ponto um pouco melhor aqui no Basalt. A lista de equipamentos eu vou considerar como mediana, porque por esse preço até que ele é bem completinho, ele traz tudo que você precisa, digamos assim. Eu senti falta de alguns itens que eu já vou falar para vocês, mas não considero a lista de equipamentos ruim, e sim mediana. A dinâmica do carro eu também vou considerar como um ponto intermediário. A gente viu que a suspensão é bem acertada, porém ela é mais voltada para o conforto. Então quando você abusa um pouquinho mais nas curvas, ele tem uma rolagem de carroceria mais alta. Por não ser algo excessivo, eu não digo na verdade que é um ponto negativo. Agora eu vou citar para vocês alguns equipamentos que eu senti falta nesse modelo. Isso considerando o preço dele, tá? A gente tem a ausência de vários itens, mas logicamente nós precisamos levar em conta o quanto a Citroën cobra por ele, porque não dá para ter tudo em um carro barato, né? Eu acho que por esse valor de R$105 mil já poderia trazer, por exemplo, o conjunto de iluminação dianteiro em LED. A gente tem somente o DRL, regulagem de profundidade do volante, é um item também bem básico, digamos assim, que faz falta aqui no Basalt. Assim como a entrada USB do tipo C, ele tem 3, mas são todas do tipo A. Brake Light em LED é outro item bem simples, na verdade, que contribui bastante para o visual e até mesmo para a segurança do carro. Regulagem de altura dos cintos dianteiros, outro item que faz um pouco de falta aqui no Basalt. E eu diria também que um console central com apoio de braço, já que aquele individual não serve para praticamente nada, né? Tirando isso, é um carro assim que não te deixa a desejar em outros equipamentos. Poderia ter mais alguns de segurança, como por exemplo frenagem automática ou um sistema de permanência em faixa? Poderia, mas lembrando, nós temos aqui um carro barato, então não vamos exigir tanto assim também. Agora, para a gente entender o quanto esse carro é competitivo no seu preço ou não, vamos compará-lo com alguns concorrentes. A gente tem aqui um crossover compacto, né, que a Citroën chama de SUV. E com design coupé, ele acaba não tendo nenhum concorrente direto nessa faixa de preço. Mas eu vou citar para vocês carros que realmente vão competir com o potencial consumidor desse modelo. Então, começando, o Chevrolet Onix Plus na versão LT 1.0 manual, que custa R$101 mil. Depois a gente tem o Volkswagen Virtus na versão Sense, que é a mais básica dele, com motor 1.0 170 TSI, ou seja, é turbo, porém com câmbio manual, que custa R$104 mil. Renault Kardian Evolution 1.0 turbo, só que porém com câmbio manual também, por R$107 mil. É o SUV compacto ou um crossover compacto que mais se aproxima em questão de preço aqui do Citroën Basalt. Em seguida, Hyundai HB20S Limited Plus 1.0 aspirado, assim como o Onix, também câmbio manual, por R$104 mil. Em seguida, Fiat Cronos Drive 1.3 aspirado com câmbio CVT, R$105 mil. Podemos incluir também, só para um efeito de comparação, Nissan Versa Sense 1.6 CVT, que aí já vai para 116, então uma diferença bem expressiva em relação a essa versão Shine do Basalt. Tem também o Honda City Sedan na versão de entrada LX 1.5 CVT por 117.500. E eu vou citar aqui para vocês dois crossovers compactos com visual coupé, mas que são bem distantes do Basalt em quesito preço. Então a versão de entrada do Fiat Fastback, que não tem nome, é 1.0 turbo CVT,
custa R$120 mil. E no Volkswagen, a versão mais básica da linha 2025 é a Comfortline 1.0 turbo automática por altos R$140 mil. Ou seja, são praticamente R$35 mil a mais que essa versão de topo do Basalt. Você tem ainda a versão Fuel, que é mais barata do que essa Shine. Ou seja, a gente pode concluir que para um crossover compacto, com esses atributos que o Basalt tem, ele está muito bem posicionado em questão de preço aqui no mercado brasileiro atual. O que a gente pode concluir então com tudo isso que nós vimos nessa avaliação completa? Se você procura custo-benefício, na minha opinião, o Basalt Shine é hoje a melhor compra que você pode fazer nessa faixa de preço. Ele é bem gostoso de dirigir, relativamente bem equipado para esse segmento, também muito espaçoso, econômico, tem o porta-malas gigante, é bem confortável e etc. Todos aqueles quesitos que eu falei para vocês ao longo do vídeo. É um carro que talvez não te empolgue por ser simples, mas certamente ele vai te agradar muito se você não se importa tanto com aqueles equipamentos mais sofisticados, com carro extremamente completo, ou então com acabamento mais primoroso e refinado. Certamente o Basalt também é um carro ideal, por exemplo, para motoristas de aplicativo e taxistas, dado a esse pensamento mais racional, por exemplo. Em resumo, eu posso dizer que enquanto a Citroën mantiver esse preço de R$105 mil, ou então próximo a isso, quem sabe aumentar até para uns 106, 107, porque aí os concorrentes acabam aumentando junto, né? Então, enquanto estiver nessa faixa de preço, eu acho que vale muito a pena você levar para casa o Citroën Basalt nessa versão Shine 1.0 Turbo. E é claro que eu não posso deixar de agradecer a todo o pessoal da Stellantis, em especial da Citroën, por terem emprestado o Basalt para a gente testar durante uma semana. Somente por conta disso a gente consegue trazer conteúdos tão completos para vocês aqui no canal GT Autos.